Bendito seja o nosso eterno Deus, aleluia, o nosso poderoso Rei da Glória, Jesus Cristo. Meus amados, nesse momento, o relógio marca meio-dia, momento que eu estou agora aqui para orar, e eu quero ler convosco o Salmo de número 55, versículo 7. Glória a Deus, estamos no primeiro dia desse propósito de oração, bombardeando as fortalezas do inferno para destruir toda a fortaleza, todo o conselho e todo o orgulho do inferno, através das armas que Deus nos entregou em nossas mãos, igreja amada, aleluia. Há uma arma poderosa na tua vida. As armas, o povo de Deus, Israel, usavam as armas com as mãos, que era espada, escudo, lança. A igreja usa a espada com a boca e com a vida, a oração, o jejum, a palavra. Eu quero ler convosco neste momento, início de tarde, meio-dia, Salmo 55, verso 17. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. O Deus do salmista é o meu Deus. O Deus desse homem que escreveu o Salmo 55 é o meu Deus também. Ele ouviu a oração do meio-dia do salmista e plena certeza que Ele vai ouvir a minha oração e a tua oração. O meio-dia, se você fizer uma pesquisa na Bíblia, o meio-dia foi quando o profeta Elias arrumou o altar no livro do 1 Reis. Foi ao meio-dia que Elias arrumou o altar e clamou ao Deus dos céus, e o fogo desceu e consumiu o holocausto. Ao meio-dia está escrito no Salmo 91 que o Senhor, Ele nos protege da mortandade que assola meio-dia. O meio-dia está escrito como a sexta hora na crucificação de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Apontar as armas poderosas em direção às fortalezas do inferno, para resgatarmos as almas que estão refém nas mãos de Satanás e toda a legião de demônios. Feche os teus olhos e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus das alturas. Glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que na mesma essência, a Trindade divina, aleluia, as três pessoas da divindade, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o meu ajudador, é o nosso ajudador. Ensina agora, Espírito Santo de Deus, eu tomar todas as armas da luz, apontar para as fortalezas infernais. Olha, Espírito Santo de Deus, de Kalamassuri Cantalabai, Recanamanahasu. Quantas almas presas nas fortalezas do inferno,
Quantas crianças, Jesus, já estão refém de Satanás, porque os pais o entregaram aos demônios. Aleluia. Olha, Espírito Santo de Deus, quantos adolescentes refém do diabo, refém dos espíritos de demônios, espíritos mirins. Olha, Espírito de Deus, decala machuri candará. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor que está no globo terra com a igreja, trabalhando, aperfeiçoando a noiva do Cordeiro, e no mesmo tempo trabalhando e convencendo as almas para arrepender e aceitar Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas e seres libertos da potestade do ar, liberto do espírito das trevas que opera nos filhos da desobediência. Espírito Santo de Deus, o Senhor habitou na vida de Jesus Cristo como homem na terra. Quando Jesus sai das águas do batismo ali no Jordão, o Espírito de Deus, aleluia, a tua unção, a tua presença se apossou de Jesus Cristo, e ele sai do Jordão e vai para o deserto. O Senhor leva, Espírito Santo, o homem chamado Jesus para o deserto, e ali ele passa 40 dias e 40 noites, Espírito Santo. E Satanás vai ao monte para tentar Jesus, para fazer Jesus Cristo duvidar da sua divindade. Aleluia. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor na vida de Cristo, o Senhor entregou as armas poderosas na mão de Jesus Cristo, o homem. E como homem ele usou o Espírito Santo, a tua espada, e destruiu Satanás. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu te apresento, meu Deus, todos os países, povos, línguas, tribos e nações. Senhor, porque quando Jesus, o teu sangue, aleluia, aleluia, quando o Senhor estava naquela cruz, Jesus, de braços abertos, o sangue correndo pela fronte, por causa dos espinhos, das coroas de espinho que estava cravado na tua fronte, o sangue corria pelo seu rosto. Aleluia. E o diabo desesperado, porque sabia que ele investiu contra o homem errado, ele investiu contra uma pessoa errada, ele mexeu com alguém errado. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. E ao meio-dia houve trevas sobre a terra. E foi exatamente Jesus ao meio-dia que Elias, reunido com os falsos profetas, os adeptos de Satanás, Elias ao meio-dia arrumou o altar. E ele coloca na tua presença, Pai Santo, e ergue a voz em alto e bom som, e pediu para o Senhor manifestar o fogo do céu e provar que tu és Deus. Os céus abriu, o fogo desceu, e os adeptos de Satanás tiveram que cair com a cara no chão,
e confessar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Pai, eu estou no primeiro dia desta oração. Espírito Santo de Deus, Tu estás comigo nessa cidade, Tu estás com a igreja do Senhor nessa cidade, Tu sabe. Esta população, Jesus querido, de aproximadamente 8.000 almas, a maioria são refém do diabo, a maioria estão presos numa fortaleza satânica que eles não enxergam, porque a fortaleza do diabo é espiritual, as algemas são espirituais, os armamentos deles são espirituais. Mas tem uma coisa, meu Senhor, a igreja tem espada do Espírito, a igreja tem o escudo da fé, a igreja tem a couraça da justiça, a igreja tem o capacete da salvação, a igreja tem o sapato do evangelho da paz, oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A igreja tem um lombo cingido pela verdade. E por isso, Jesus querido, a igreja, ela batalha, ela avança. Espírito Santo de Deus, nessa tarde, início de tarde do meio-dia, destrói, Senhor, toda a fortaleza da idolatria que prende as almas. O diabo tem usado, Satanás tem usado a idolatria para cativar, manter milhares de vidas refém, adoração a ídolos, e o diabo está contente com isto, porque as almas estão cegas. Espírito de Deus, primeiro o diabo cegou a humanidade, para depois prender. As almas são cativas, são escravas do pecado, e dizem e acham-se livres. Olha que engano do diabo, Espírito Santo. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor, com seu poder convencedor, Jesus com seu poder lá na cruz do Calvário, e ressuscitando ao terceiro dia, o Senhor destruiu a força maligna, o império de Satanás, o imperador das trevas, o imperador do sistema religioso que escraviza a humanidade. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento do meio-dia, aponta, meu Senhor, através da igreja, a espada do Senhor, para encurralar o diabo. Satanás, em nome de Jesus Cristo, solte estas almas, ou muda dessa cidade chamada Heliodora. Em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, solte as vidas das prostitutas e prostituto. Em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, solte a vida desses homens que vivem na prática da homossexualidade. O sangue de Jesus que repreenda Satanás. Estas almas estão incluídas no plano de salvação. Estas almas estão incluídas naquele brado de Jesus Cristo da cruz. Estás consumado. Estas almas, Satanás, só precisa enxergar e aceitar Jesus, porque eles têm direito ao plano de salvação. Tu estás condenado eternamente, Satanás, e não tem mais perdão para ti. Mas as almas do homem têm. O homem, por mais vil pecador, tem perdão. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, começa a agir através dos pastores pregadores de verdade. Começa a agir através dos missionários. Começa a revolucionar, meu Deus, a igreja do Senhor enquanto estiver aqui. Não sei quanto tempo, Jesus Cristo, a igreja vai estar na terra,
Mas esse período, meu Senhor, que a igreja estiver na terra, Espírito Santo começa a chacoalhar a igreja, acordar a igreja, que é hora de batalha, é hora, Senhor meu Deus eterno, de bombardear o inferno e para saquear o máximo de alma possível para completar o número dos gentios, Senhor. Aleluia. Jesus, ajuda esta irmã. Ajuda essa irmã a entrar na guerra, na batalha. Ajuda, Deus, esse jovem a entrar na batalha. Ajude esse adolescente a entrar na batalha. Porque todos que é nascido de novo, aleluia, está bem protegido, Jesus. Está bem protegido, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a raça, não importa a língua, não importa a tribo, não importa a nação, não importa a posição social. Todos que foram comprados com sangue de Jesus são regenerados pelo Espírito Santo, tem o nome escrito no livro da vida e está escrito neste livro sagrado, Senhor, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Decalamassuri canta da baixai. Jesus querido, meu Salvador, ajude esse homem a entrar na peleja, na guerra e usar as armas da luz. Aleluia, Senhor Espírito Santo de Deus. Estas armas que são poderosas para destruir a fortaleza do diabo, para destruir todo o conselho satânico, para destruir o orgulho de Satanás e do inferno. Deus envia do céu o poder da oração, Senhor, dos santos que estão na tua salva, as orações do santo que tem chegado a ti, Pai. Envia sobre o trono de Satanás e destrói agora, humilhando, meu Deus, o orgulho do inferno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, olha, Espírito Santo de Deus, não somente o Brasil, eu estou apresentando o globo terra, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, desde o norte desse Brasil ao sul do Brasil, desde o nascente do sol ao poente do sol. Espírito Santo de Deus, desde Jerusalém, a capital de Israel, a todas as capitais, de cada nação, de cada povo, de cada tribo, de cada ilha, eu apresento diante de ti, eu trago diante de ti na minha oração. Espírito de Deus, pelos olhos da fé, eu vejo, eu olho milhares e milhares de vidas, Senhor Deus. O Senhor abre a minha mente, os meus olhos. Decala a súria. Olha quantas almas, Espírito Santo de Deus, torturada por demônio. Oh, quantas jovens sendo torturadas por Satanás. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, solte estas almas. Tira a mão da vida desta moça em nome de Jesus. Todo império satânico seja demolido pelo poder da oração da igreja, do jejum da igreja, da palavra do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor e a espada. A tua palavra, Deus, é escudo. Estende esse escudo, Jesus, porque está escrito no Salmo 91, que a tua verdade é escudo e é broquel. Aleluia. Senhor, destrói agora em nome de Jesus, Pai Santo, toda mortandade que assola meu dia. Jesus Cristo envia teu anjo de guerra com espada de fogo
Jesus querido, eu quero apresentar a Ti nessa tarde aquela família, meu Deus, a irmã Sueli, o irmão Laí, a irmã Lohana Antônio, Jonatas ali naquele lugar. Envia, Jesus, o poder da oração, do jejum da igreja. Faz descer naquela casa como uma bomba explosiva e destrói a fortaleza do diabo naquele lugar. E eu tenho certeza que eu vou ouvir, eu vou ouvir em nome de Jesus, que o Senhor fez uma grande obra naquela casa. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que venceu a morte, que ressuscitou o terceiro dia, envia, Pai, envia homens corajosos, cheio do Espírito Santo, homem cheio de coragem, homens determinado, homem revestido de poder para enfrentar Satanás, como Davi enfrentou o leão e o urso. Aleluia! E vida será resgatada, Senhor, com força. Espírito Santo de Deus, usa-me nessa cidade para tirar estas almas das mãos do diabo. Satanás tem usado a imoralidade sexuais para escravizar a muitos como refém. Satanás tem usado, Jesus, o uso de droga, o tráfico de droga para manter jovens, homens e mulheres refém dos espíritos malignos para levar ao inferno. Mas em nome de Jesus, Satanás, estas almas pertencem a Jesus Cristo e tu vai perder a batalha, porque eu não vou abrir mão de uma grande obra nessa cidade na autoridade do nome de Jesus. Pai, ajude os crentes a entrar em batalha. Ah, Senhor, meu Deus, porque é promessa. Meu Deus, quem é crente, nascido de novo, pode entrar na batalha sem medo, coberto pelo sangue de Jesus, porque a promessa é que o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder para tocar na vida de ungido de Deus, seja uma criança, seja um adolescente. Ah, Senhor, Espírito de Deus, eu me lembrei. Espírito Santo de Deus, a tua serva, a irmã Laísa, tu sabes, Jesus, que o dia que eu evangelizei a tua filha, ela disse que só aceitaria o Senhor se o marido dela aceitasse a ti, Jesus. E um dia, assim que eu cheguei na cidade, aquele homem aceitou e a Laísa aceitou a ti. E eu sei que aquela mulher, Jesus, é crente. Ela é crente, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E o diabo jogou um laço sobre a vida da Quísila, aquela adolescente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Espírito de Deus, eu estou distante porque ela mora em outra cidade. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo, envia teu anjo, ou escolhe um crente cheio do teu Espírito, Pai, lá na cidade onde mora a irmã Laísa. Chama um homem cheio de poder, como o Senhor chamou Ananias lá em Damasco, e manda na casa da irmã Laísa. E manda esse homem, se não tiver um homem, Deus manda um anjo para destruir esse laço que o diabo jogou sobre a vida da Quísila e liberta essa adolescente agora no poder do sangue de Jesus. Satanás, solte esta jovem, esta adolescente, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra todas as algemas. Espírito da morte, espírito do suicídio, está repreendido em nome de Jesus Cristo agora.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Liberta do maldito tabagismo. Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Liberta esta alma da escravidão da nicotina. Aleluia. Senhor, eu estou em batalha. Eu estou em batalha por esta semana. Espírito de Deus, e tu sabe que domingo de manhã eu tenho um compromisso de transmitir uma mensagem do céu para a igreja reunida ali naquele lugar. Revela-me toda a profundidade da mensagem. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, desperta a tua igreja para o combate. Desperta a minha família para o combate. Liberta, Jesus, da prostituição, moças e moço. Liberta da promiscuidade. Liberta da homossexualidade. Liberta da imoralidade, da vergonha. Liberta da depravação imoral. Jesus, e tudo isso são um laço maligno que Satanás usa o pecado para manter refém. Jesus querido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito maligno, sai desta casa em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, levanta missionário para ganhar o Paraguai para ti, Pai. Levanta evangelista, abre os olhos dos pastores, presidente das igrejas, para enviar missionários cheios do Espírito Santo ao país do Paraguai e ganhar muitas almas para o reino do céu. Deus, desperta a igreja na Angola, Senhor, reveste os crentes da Angola do Espírito Santo para bombardear o inferno naquele país e destruir as fortalezas de Satanás naquele país da Angola e milhares de angolanos se converter de verdade, Senhor. Meu Deus, me ajude, Espírito Santo. Eu só estou aqui nesta oração de Calamai, porque Tu estás comigo, Senhor. Humanamente, sozinho, jamais eu faria isso. E humanamente falando, Jesus, sozinho, jamais eu entraria nesta guerra. Mas eu entrei porque Tu estás comigo e sei que estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E eu sei, Espírito de Deus, que aquela muralha de fogo, muro de fogo, escrito em Zacarias 2:5, estás à minha volta. É por isso que eu entrei nesta peleja em favor das almas perdidas. Um dia o Senhor me achou, Espírito de Deus, e quebrou as algemas do pecado, do espiritismo, e me libertou para a glória de Deus. Estou aqui nesta tarde. Tudo isso por amor a uma alma. Começa a soltar as jovens. Jesus, como advogado das almas, começa a soltar as almas. Começa a assinar. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Começa a assinar. Aleluia. Um alvará de soltura para as almas. Aleluia, Jesus. Assina, advogado, e apresenta ao juiz de toda a terra, ao Deus do céu, para dar ordem a Satanás a soltar milhares de vidas para a liberdade cristã, para viver, Jesus, a liberdade com que o Senhor nos chamou. Jesus Cristo, a verdadeira liberdade não é ter liberdade para prostituir. A verdadeira liberdade não é ter liberdade para usar droga quando quer. A verdadeira liberdade, Senhor, não é ter a liberdade para fazer tudo o que gosta. A verdadeira liberdade é servir a Ti,
e não se sentir obrigado a usar droga, não se sentir obrigado a usar o tabagismo, não é obrigado a oferecer uma oferenda para o diabo, porque Satanás ameaça os seus cavalos. Quando eles recusam fazer um sacrifício, o diabo ameaça de morte. Liberta em nome de Jesus Cristo estas milhares de almas que são cavalos de Satanás. Senhor, veja, Pai Santo, como que o diabo escraviza o homem. Ele chama de cavalo as mulheres, os homens que estão a serviço do diabo, são tratados como cavalo de Satanás. Mas o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Este homem não é seu cavalo, esta mulher não é seu cavalo, Satanás. Este homem, esta mulher foi criado por Deus e esta alma pertence a Deus. Solta em nome de Jesus Cristo, porque estas vidas não é seus cavalos. Aleluia. Envia anjo de fogo, Deus, com espada de fogo, Senhor, aleluia. Mete a espada em Satanás, anjo de guerra, anjo forte. Mete essa espada no principado das trevas e diz para ele que esta alma, esta mulher não é cavalo dele, esse homem não é cavalo dele, porque esta alma tem preço de sangue. Solte estas almas, Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quebra, Pai, os grilhões do pecado, as fortalezas de Satanás. Esta é a minha oração da tarde. Em nome de Jesus, eu declaro a derrota do império das trevas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a destruição das fortalezas de Satanás. Eu declaro em nome de Jesus a destruição dos conselhos malignos. Eu declaro humilhação sobre o orgulho do inferno nessa tarde, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meu irmão, comprado com sangue de Cristo, entra na peleja, porque um dia você também era escravo de Satanás. Jesus te salvou. Vai ficar incomodado assim, desse jeito, até quando? Hoje eu e você, meu irmão, estamos salvos por Cristo, porque um dia alguém pregou para a gente. Entra na peleja, na batalha, e vamos tirar as almas das mãos de Satanás. Jesus conta comigo e conta contigo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Mande esta oração. Estou em propósito de oração uma semana, bombardeando as fortalezas de Satanás através da oração e do jejum e da palavra de Deus. Amém.